Dizem que a Campânia possui terras férteis e paisagens bonitas. Mas uma coisa é certa, o mar, sem dúvida, é o grande protagonista desta região da Itália. A costa se articula em golfos, penínsulas e baías, que permanecem tranquilas, indiferentes à ameaça adormecida do Vesúvio, um dos 500 vulcões ativos que ainda existem em nosso planeta. A maior e mais forte erupção do Vesúvio, marcada pela história, aconteceu no ano 79 d.C. Destruiu 3 grandes cidades e morreram mais de 2.000 pessoas. A mais importante dessas cidades foi Pompeia, onde os ricos romanos haviam construído suas casas, atraídos pela beleza do lugar. E visitando a extensa área de ruínas da cidade morta, podemos voltar aos tempos do antigo Império Romano. Pompeia foi fundada entre os séculos 7 e 8 a.C. e conheceu grande prosperidade com sua atividade agrícola e comercial. Aqui viviam cerca de 22.000 pessoas na ocasião da erupção do Vesúvio. E num espaço de apenas 2 dias e 1 noite, a cidade queimou, recoberta por uma camada de 15 metros de cinzas. Tudo aconteceu muito rapidamente, e as cenas que nós vamos ver agora testemunham isso. Pessoas e animais foram encontrados mortos, na posição em que se encontravam por ocasião da chuva de cinzas. Toda a cidade de Pompeia foi construída com lavas do Vesúvio. As ruas conservam a pavimentação da época e as praças estão entre as maiores da antiguidade. Todo o mármore utilizado em Pompeia vinha de Carrara, a 750 quilômetros daqui, transportado por escravos. Ir até Pompeia é muito fácil. Ela está localizada a 22 quilômetros de Nápoles e há excursões diárias para cá. Se você vier bem cedo, melhor. Terá todo dia para conhecer as ruínas da cidade morta. O grande teatro de Pompeia recebia 3.000 espectadores. Sua acústica era perfeita. Ao lado, o Teatro dos Jogos Mímicos e o espaço denominado Palestra, onde os atletas treinavam para os jogos de gladiadores. Há muita coisa interessante para se ver em Pompeia. Algumas delas perfeitamente preservadas. É o caso das termas, com seus banhos frios, a vapor, piscina e vestiários. As ruínas de Pompeia foram descobertas por acaso, em 1731, quando faziam escavações neste local para uma obra de irrigação. A descoberta causou um impacto no mundo. Houve um retorno à arte greco-romana e o surgimento do que foi chamado estilo pompeano. To accept the supernatural as the real. But I was aware of no such needs that summer. Some days life kept pace with the gondola as we nosed through the side canals, and the boatman uttered his plaintive musical bird cry of warning. On other days, with the speedboat, bouncing over the lagoon in a stream of sunlit foam. Every morning after breakfast,
As vítimas e o matador já morreram há muito tempo. Mas o mistério permanece tão vivo e desafiador como então. Finalmente, depois de quase 100 anos, parece que estamos perto de descobrir o verdadeiro nome do assassino psicopata, conhecido apenas como Jack o Estripador. A seguir, examinaremos todas as pistas que temos na primeira parada de nossa jornada pelo estranho, o bizarro e o inesperado. Daremos uma volta pelos subterrâneos de Paris para visitar o Império da Morte. Testemunharemos um extraordinário costume no Japão, onde um santo homem se permite ser enterrado vivo. Iremos nos unir a uma procissão em Bali para celebrar um ritual que ocorre uma vez por século. Esta é uma das casas mais diferentes do mundo. Rolaremos com a maior bola de barbante do mundo e observaremos as peças de uma coleção bizarra. Mediremos a mulher mais alta do mundo e faremos um retrospecto da vida de um jovem gigante que assombrou a medicina. O estranho, o bizarro e inesperado. Estes são os assuntos a que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em... Acredite, se quiser. Em 1888, as ruas escuras de Whitechapel faziam parte de um mal afamado bairro pobre de Londres que os historiadores descrevem como a grande senda do crime. Whitechapel era um lugar onde a pobreza e a violência cresciam. E nada menos que 1.200 prostitutas vagavam por suas ruas sujas, mal iluminadas pelo gás, e por suas alamedas esburacadas. Para alguém com tendências psicóticas como Jack o Estripador, Whitechapel era o lugar perfeito para seus crimes. Em um mês e meio, o Estripador conseguiu matar e mutilar 4 mulheres, embora não parecesse haver pânico entre as que viviam e trabalhavam em Whitechapel. O trotuar continuou como de costume, apesar das rondas da polícia e do crescente medo gerado pelo homem conhecido então como o assassino de Whitechapel. Entretanto, com total imunidade, o Estripador continuava suas rondas sangrentas. Inacreditavelmente, ele sempre escapava sem deixar uma só pista. Durante sua orgia de 10 semanas, Jack fez pelo menos 5 vítimas que comprovadamente morreram assassinadas por ele. À medida que o número de vítimas aumentava, crescia também o número de suspeitos. A polícia investigava um jovem e melancólico advogado, um lunático imigrante russo, um açougueiro, um respeitável médico e até uma parteira suspeita, Jill, a Estripadora, sem nenhum sucesso. Mas o caso nunca foi encerrado e a busca da identidade de Jack, o Estripador, ainda não terminou. Modernamente, há muitas teorias novas que poderão finalmente revelar a verdadeira identidade de Jack, o Estripador. A primeira delas, imaginem só, atinge a própria família real. O nome do suspeito, Sua Alteza Real, o Príncipe Albert Victor, Duque de Clarence, neto da Rainha Vitória. E, na sua época, um sucessor direto ao trono da Inglaterra. Ele morreu com 28 anos. Alguns contam que ele passou seus últimos dias em um hospício. Em 1970, uma teoria até mais fascinante apareceu. De acordo com Carl Wilson, o primeiro estudioso dos estripadores de nossa época, a trilha mais promissora nos leva não ao Duque de Clarence, mas ao tutor do Duque e seu amigo íntimo, um suposto poeta conhecido como James Kenneth Stevens. A poesia de Stevens revela um profundo ódio pelas mulheres, mas será que ele era o matador ou alguém mais? Se o estripador era um obscuro psicopata das ruas sujas de Londres, tudo indica que nunca saberemos, mas... se ele está no mesmo plano social que o Duque de Clarence ou de James Kenneth Stevens, a sua vida e os seus feitos estão muito bem documentados. E lá, perdida entre estes documentos, a verdade pode estar escondida. Que pode
provar ou não que Sua Alteza Real ou seu amigo íntimo era ou não o maníaco homicida que o mundo chamava de Jack, o Estripador. Acredite, se quiser. Paris. Para os Começou com os romanos... açougueiros montando suas lojas na ponte, a fim de poderem jogar as pelancas de carne nas margens. Construíram suas casas atrás das lojas para serem eficientes. E então, durante longos anos, a confusão imperou. O problema é que, além de fazerem uma enorme confusão no Rio, as lojas tinham mau cheiro. Foi então que o governador de Florença, Cosimo I, expulsou os açougueiros e instalou os joalheiros e ourives que estão lá até hoje. Como resultado, ela se tornou uma grande atração turística. Algumas pessoas podem não se sentir seguras morando numa ponte, mas os pontevequianos são bastante confiantes. Na Segunda Guerra Mundial, eles escaparam dos alemães que explodiram todo o território ao longo do Rio Arno, menos os deles. E eles sobreviveram também às enchentes de 1966. Aparentemente indestrutível, a ponte é um endereço tão permanente quanto este palácio em Autry, na França. Feito à mão, de cascalho e concreto, é o trabalho de um carteiro, Ferdinand Cheval, que pegava os materiais para a construção durante suas rondas diárias. Usando pedras apanhadas pelo caminho, Cheval erigiu o que ele chamou o Palácio Ideal. Trabalhando sozinho, ele levou 33 anos para transformar seus sonhos de esquemas excêntricos em uma realidade ainda mais excêntrica. O trabalho foi iniciado quando Cheval tinha 43 anos e terminou quando ele completou 77. E era sua intenção ser enterrado dentro de suas câmaras lindamente grotescas. Uma lei francesa, entretanto, o impediu de fazê-lo. O castelo era sua casa, mas sua sepultura teria que ficar num cemitério público. Destemido, o determinado carteiro pôs-se a obedecer à lei. Ele construiu um outro palácio que ficou pronto a tempo. Ferdinand Cheval morreu em 1924 com 88 anos. Ele está enterrado aqui, embora não haja nenhum epitáfio. Ele gravou seu verdadeiro epitáfio em sua criação original. A vida é uma corrida em que se ganha e se perde, mas minhas ideias perdurarão como este lugar. Durabilidade e excentricidade parecem andar de mão em mão. Em Simi Valley, na Califórnia, uma casa feita de centenas de milhares de garrafas, construída pela excentricidade de uma velha senhora festeira conhecida no local como Vovó Frisbee. Ela agora está com 87 anos. Eu estava na política em Dakota do Norte e tinha 17 mil lápis quando voltei de lá. Era o meu hobby. Eu queria comprar blocos de cimento para construir esta casa para guardar meus lápis, mas, meu Deus, eles eram tão caros e eu, sem dinheiro, resolvi construí-la com garrafas. A construção começou em 1955. O material estava lá, pronto para ser usado. Assim, ela fez. Eles venderam terreno baldio para o aeroporto e eles cercaram completamente. Lindamente grotescas. Uma lei francesa, entretanto, o impediu de fazê-lo. O castelo era sua casa, mas sua sepultura teria que ficar num cemitério público. Destemido, o determinado carteiro pôs-se a obedecer à lei. Ele construiu um outro palácio que ficou pronto a tempo. Ferdinand Cheval morreu em 1924 com 88 anos. Ele está enterrado aqui, embora não haja nenhum epitáfio. Ele gravou seu verdadeiro epitáfio em sua criação original. A vida é uma corrida em que se ganha e se perde, mas minhas ideias perdurarão como este lugar. Durabilidade e excentricidade parecem andar de mão em mão.
Em Simi Valley, na Califórnia, uma casa feita de centenas de milhares de garrafas, construída pela excentricidade de uma velha senhora festeira conhecida no local como Vovó Prisby. Ela agora está com 87 anos. Eu estava na política em Dakota do Norte e tinha 17 mil lápis quando voltei de lá. Era o meu hobby. Eu queria comprar blocos de cimento para construir esta casa para guardar meus lápis, mas, meu Deus, eles eram tão caros e eu sem dinheiro resolvi construí-la com garrafas. A construção começou em 1955. O material estava lá, pronto para ser usado. Assim, ela fez. Eles venderam terreno baldio para o aeroporto e eles cercaram completamente. Então eu peguei meu Studebaker. Eu tinha uma picape Studebaker. Então fui lá até no último dia para ver o que podia encontrar. Meu filho carregava uma carga e estava descarregando da picape quando viu uma luz vermelha e ouvi a sirene. Eu sabia o que aquilo significava. Eu disse, agora o que foi que eu fiz? Mas ele disse, você tem licença para carregar esse material? Eu disse, não, não tenho não. Ele disse, sua janela está quebrada. Eu disse, eu sei disso. Ele disse, não tem lanterna traseira. Eu disse, eu sei disso. Ele disse, também não tem silencioso. Eu disse, eu sei. E também não tenho carteira, entendeu bem? A determinação de Vovó Prisby para construir um abrigo razoável para sua coleção de lápis resultou na construção de outros 13 edifícios diferentes em quase 25 anos. E no processo ela transformou sucata em arte. Garrafas são um material básico, mas o gosto de vovó é eclético. Ela coleciona tudo, inclusive escovas de dentes. Tubos e batons vazios é que ela diz que são assuntos para conversas. Assim é tudo aqui. Para a vovó Prisby, vale a pena salvar até os sonhos já abandonados. Guiada por sua imaginação, vovó Prisby não pretendia criar um monumento, mas criou. Já viu uma placa como esta? Está escrito Feira Mundial de São Francisco 39. Você nem era nascido. Fazem cada comentário sobre o meu modo de vida. Os homens pensam mais sobre o meu modo de vida do que qualquer outra pessoa. Foi tudo que eu encontrei no terreno baldio. Eu tenho armas e tudo lá. Preservado com concreto, o lixo do passado, bem como a própria casa, foram considerados desagradáveis ao olhar e ameaçados de demolição. Por enquanto, entretanto, ela está salva. Em 1982, a Vila de Garrafas de Vovó Prisby foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado da Califórnia. A não conformidade na seleção de materiais não está limitada à Califórnia. Em Telluride, no Colorado, Art Anderson não precisou de licença para criar este projeto extravagante. Tudo o que ele precisou foi de placas de automóveis. Apesar do seu aspecto incomum, a casa de Anderson ainda parece com uma casa, o que não acontece com outros construtores criativos. Em Tacoma, Washington, Bob's Java Jive anuncia a especialidade da casa para todos verem. No Japão, as coisas não são tão óbvias. A lanchonete Papen, em Kurashiki, é um local popular, apesar ou talvez por causa do panorama que ela mostra do mundo. De cabeça para baixo. As mesas são no teto e as plantas nos vasos saem do chão. Por que eles a construíram? Talvez só para que pudéssemos dizer:
Acredite, se quiser, de coleções. Uma das mais bizarras é esta. Corpos sem vida imobilizados em paz eterna. Guardados em uma sala especial chamada La Specular, a coleção está à mostra no Museu de Florença. Ela é fruto da inspiração do Grão-Duque de Toscânia. Ele concebeu a ideia de uma enciclopédia anatômica, uma amostra para ilustrar as maravilhosas complexidades do corpo humano. Opera 122 aviões de combate, a maior coleção particular do mundo. Resultado de 25 anos de trabalho de dedicados pilotos e fãs da aviação, o F-4F Gato Selvagem, o P-63 Rei Cobra, a Fera Inglesa, o espanhol ME-109, safras de bombardeiros e combatentes, máquinas bélicas que se transformaram em gigantescos brinquedos para pilotos nostálgicos, reunidas pelo fundador do grupo, o coronel aliado Lloyd Nola. Eu passei a guerra numa base de treinamento e não pude pilotar aviões de combate. E logo que a guerra terminou, eles começaram a vender os aviões como saldo e eu comprei um só para sentir o poder e ter as experiências que não pude ter durante a guerra. Algumas dessas experiências são mostradas regularmente. Este é um B-17 descendo numa roda só e com uma prece. Para poder voar num desses aviões, a Força Aérea Aliada tem que encontrá-los primeiro. Abandonados durante 17 anos, estes B-29 em ruínas foram descobertos num deserto da Califórnia. Aqueles que um dia foram fortalezas superpoderosas viraram carcaças. Sua restauração seria difícil, mas não impossível. Em 9 semanas, com peças limpas, uma única fortaleza estava recuperada. Com sorte, ela voaria. Este é o único B-29 do mundo que ainda voa. Palitos de fósforo ou candelabros. Algumas pessoas colecionam qualquer coisa. Não há 2 colecionadores ou 2 coleções iguais. Mas talvez o colecionador mais bizarro de todos os tempos foi o bom rei Ferdinando I. Ele governou a cidade-estado de Nápoles por um curto, mas sangrento período no século XV. Ele não foi o mais benevolente dos tiranos. E mesmo naquela época medieval de violência e vingança, sua coleção foi provavelmente considerada única. Ele colecionava inimigos. Gostava de conservá-los perto dele, escondidos em segurança em suas masmorras ou à vista onde ele pudesse observá-los. Devia ser sua maneira de mostrar aos aliados o valor de sua amizade. E aos adversários o preço do seu desprazer. Pois o rei Ferdinando podia mostrar a qualquer um em seu museu particular os corpos embalsamados de seus inimigos. Era uma coleção particular. Cada cadáver era vestido de acordo, naturalmente, e recomposto para poder ser exibido. Como resultado, o rei Ferdinando pôde receber um outro título que combina com seu reinado. O mais sério colecionador de mortes de todos os tempos. Acredite, se quiser. Walter Cavanaugh, em Santa Clara. Eu sinto o cheiro do sangue de um inglês. Esteja morto, esteja são, eu moerei os seus ossos para fazer o meu pão.
Durante séculos, o aviso assustador era uma parte conhecida do folclore das Ilhas Britânicas, porque estas palavras significavam que em algum lugar na vizinhança um gigante faminto estava rondando. Mas aqui em Sussex, na Inglaterra, há um gigante que não ronda mais. Ele é conhecido como o Homem Alto de Wilmington. É considerado como o maior representante da figura humana de qualquer parte do mundo. Ele tem cerca de 70 metros de altura e é desenhado com tinta à base de giz em Andover Hill, próximo da aldeia de Wilmington. De uma mão até a outra, ele é quase tão largo quanto alto. O contorno do corpo do gigante é regularmente renovado pelos moradores do local, embora ninguém saiba quem fez o desenho original ou por que o fez. Através dos tempos, apareceram muitas hipóteses. Mas uma lenda local é, sem dúvida, a explicação mais atraente. Era uma vez, dizem eles, um gigante de verdade que se deitou nesta mesma encosta para descansar. Quando seus roncos alarmaram a cidade, alguns moradores corajosos escalaram a montanha até encontrar o gigante adormecido e o capturaram. Depois da proeza, o povo de Wilmington se reuniu em volta do corpo e, para comemorar sua vitória, desenhou sua figura na encosta. Bem, esta é, na verdade, uma história e tanto. Embora o Homem Alto de Wilmington tenha se transformado num mistério ainda maior, teria existido realmente uma raça de homens enormes? E se não existiram, por que tantas pessoas durante tantos anos estiveram tão convencidas do contrário? Porque, acredite se quiser, quase não há lugares ou povos ou períodos da história em que não se contem histórias interessantes de gigantes. Há uma história contada no livro de Samuel. Um pastor chamado Davi, armado de atiradeira, encontrou Golias, o campeão preferido dos filisteus, no campo de batalha. Nesta versão cinematográfica daquela história antiga, algumas modificações foram feitas no enredo. Na Bíblia, Davi só precisou de uma pedra para derrubar o gigante. Inevitavelmente, matadores de gigantes são heróis. O gigante é o vilão. Na verdade, entretanto, os gigantes podem ser tão gentis como Robert Wadlow. Com 21 anos de idade, em 1939, ele media cerca de 2,5 metros e pesava 245 quilos. Calmo, tímido e consciente do seu tamanho, Robert Wadlow hesitava em aparecer publicamente. Este filme foi feito para promover a companhia que fabricava os seus sapatos de tamanho fora do comum. Para ele, uma viagem a Nova York era ao mesmo tempo um passeio e uma aprovação. Porém, o cinegrafista não perdeu nenhuma oportunidade de acentuar sua altura. Até o governador de Nova York, Al Smith, participou dessas tomadas externas. Posso tirar uma foto do senhor, governador? Claro, eu ficarei muito contente por isso. Obrigado. Não tenho que agradecer, filho. Em consequência de uma disfunção da hipófise, Robert Wadlow continuou a crescer até o dia em que morreu. Foi um destino doloroso. O que era normal para outras pessoas, para ele tornava-se acentuadamente desconfortável. Em suas mãos, uma xícara de chá comum desaparece. Do pulso à ponta do dedo, cada mão media cerca de 35 centímetros. Com seu pai, Robert Wadlow, Está no lugar certo. em casa,
A mãe de Sandy é costureira parte do dia e dedica todo o seu tempo a ouvir os comentários de Sandy sobre seu trabalho. Alguma novidade? A maior loucura do mundo, sabe? Outro dia, um cara veio e ele estava falando sério. Ele veio e disse, você é a tal que tem 101 anos de idade? A sorte é que eu não sou agressiva, senão dava um soco no nariz dele. Levante-se agora baixinho para tirar uma foto com a gente. Apesar do seu aparente bom humor, Sandy Allen tem problemas particulares. Mesmo um pequeno passeio com seu irmão de 11 anos, que é normal, está se tornando cada vez mais difícil. Definitivamente eu não sou uma pessoa saudável. Na verdade, meu irmão de 11 anos é muito mais. Eu sou o que eles chamam de gigante educada. Tenho que ter pensamento positivo quanto ao meu tamanho. Embora às vezes eu fique deprimida, eu não sou perfeita, eu sou apenas humana. Em basquete, medir 2 metros está se tornando comum hoje em dia. Caim Abdul-Jabbar, número 33, medindo 2 metros e 30 e desafiando ombro a ombro Wilt Chamberlain. Quando esses talentosos gigantes jogam um contra o outro, entretanto, a altura já não é mais vantagem. E ganham ou percam, seus movimentos se tornam uma exibição de leveza em ação. Jogadores de basquete e quase todas as pessoas parecem estar se tornando mais altas hoje em dia. Eu sempre quis saber como me sentiria sendo baixinha, bem pequenininha. Agora eu sei. Estas moças e rapazes são membros do Clube dos Baixinhos. Qualquer um pode ser sócio, contanto que tenha uma altura mínima. 1,08 m para as mulheres, 1,18 m para os homens. De qualquer maneira, os baixinhos da Califórnia são mais altos do que os padrões mínimos do país. 1 metro para as mulheres e 1,08 m para os homens. O que me deixa de fora por alguns centímetros. Foi fundado em 38 e deu um passo gigantesco, desculpem, no sentido de se tornar uma organização nacional. Quando o fundador apareceu nos jornais de todo o país neste desenho, feito por, adivinhem quem? Robert L. Ripley, o organizador do primeiro clube para pessoas altas em Los Angeles. A senhora Kay Summerfield estava trabalhando para Walt Disney como desenhista naquela época. Sua função qual era? Desenhar os 7 anões. Acredite, se quiser. Contos do Oeste americano.